Tudo isso vai resultar um documento. Documento levado para processo chama laudo social. Isso está em legislação? Isso está em resolução, Vanessa? Não, isso não está. Tá? Porque assim, a psicologia, por exemplo, e falo isso porque tem muitos colegas, trabalham com colegas psicólogos, eles têm uma determinada normativa que diz para eles: a avaliação psicológica é isso, o laudo psicológico é isso, o relatório psicológico é aquilo, e tem a forma, tudo certinho lá. Penso que tem coisas boas e tem coisas ruins, aliás, como em tudo na vida, né? No serviço social, a gente não tem isso tão fechado, isso tão categórico. Então, você não vai encontrar uma normativa do Cefes dizendo o laudo é isso, o relatório é isso, o parecer é isso. Mas a gente tem já uma caminhada de profissão e vários autores que vão falar sobre isso. Então, por exemplo, a Mioto, né, Regina Salle Mioto vai falar, a Eunice Fávero vai falar, o Alcebir Dalpisol vai trazer um modelo sugestivo, né, e eu vou colocar aqui um modelo sugestivo também baseado na literatura. E eu vejo algumas questões muito positivas nisso, porque se a gente tem como valor ético central no nosso código de ética a liberdade, essa para mim é uma das liberdades. A gente só precisa tomar cuidado quando a gente produz esse laudo para a gente não trazer tudo ou não trazer nada, porque existe algum rigor aí que precisa ser perseguido. Então, hoje, como sugestão, eu vou falar um pouquinho sobre o laudo. O que é esse laudo? Esse laudo é um documento que visa subsidiar a decisão judicial. Então, é este laudo, é este documento que vai para o processo judicial. Este é o produto daquilo que foi construído ao longo desse período de planejamento e execução de intervenção. Este laudo está necessariamente amparado pela legislação profissional. E ele requer qualidade argumentativa. Eu não posso escrever nós fomos, nós vertemos. Eu até posso falar, mas eu não posso escrever dessa forma um laudo social. Eu preciso tomar cuidado com a norma culta. Tudo isso dentro de uma perspectiva de defesa social, que é o que diz a nossa profissão. Onde é que isso está amparado, Vanessa? Isso está amparado na Lei de Regulamentação da Profissão 8662 de 93. Está escrito, artigo 5º, constituem atribuições privativas do assistente social realizar vistorias perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Ora, o que não é matéria do serviço social, eu não vou falar, porque eu não tenho expertise para falar. Então, eu posso até trabalhar interdisciplinarmente, mas eu não posso responder pela psicologia, pelo direito, pela antropologia, pela medicina. Eu tenho que caminhar sempre naquilo que me diz o serviço social. O que é, então, esse laudo social, diz a professora Eunice Fávero? O laudo social, ele geralmente se constitui por uma introdução que indica a demanda judicial e os objetivos. Uma identificação breve dos sujeitos envolvidos. A metodologia para construí-lo, deixando claro a especificidade da profissão e os objetivos deste estudo. Um relato analítico da construção histórica da questão estudada e do estado social da mesma. E uma conclusão, ou um parecer, que se deve sintetizar a situação e conter uma breve análise crítica e apontar conclusões ou indicativos de alternativas, sempre do ponto de vista do serviço social. Isso é, que expresse o posicionamento profissional frente à questão em debate. Ora, não existe uma resolução, mas a própria professora Eunice Fávero já nos dá um norte, ela já nos dá um caminho a ser seguido. Ela já diz mais ou menos o que precisa ter. Eu posso ter liberdade de escrever do jeito que eu achar melhor. Mas existe essa sugestão de que minimamente esses dados constem desse seu laudo. Confusão, né? O parecer é o laudo é o parecer? Não, o parecer está contido no laudo. Aquela parte final, aquela conclusão, ela precisa estar destacada, porque é ali que eu vou me posicionar tecnicamente.
Então, a conclusão técnica deve ater-se à matéria do serviço social, sem indicar decisão judicial, porque eu já vi vários colegas que produzem parecer que mais se assemelham a uma decisão, porque aí diz que horas o pai vai buscar, que horas a criança tem que estar pronta, qual é o valor da pensão, quem deve ser o guardião. Isso é decisão do juiz, é ele que vai dizer qual é a melhor forma de guarda, é o juiz que vai dizer de que forma a visita vai acontecer, é o juiz que vai determinar o valor da pensão. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar sobre matéria do serviço social. Então, nesse campo, é preciso ter claro que ainda que o serviço social converse com outras áreas do conhecimento, principalmente o direito, já que a gente se utiliza da legislação e de todos os preceitos legais para pautar o trabalho, o parecer social, ou seja, a conclusão de um documento social, um laudo social, ele tem cunho social e se destina a responder aos questionamentos elaborados pelo magistrado no despacho pelo viés social. A resposta dada, portanto, não é uma resposta jurídica. Então, eu não vou colocar lá que vai ser a guarda compartilhada, ou que vai ser unilateral, ou que vai ser assim, ou que vai ser assado. Isso está na caneta do juiz. Na minha caneta está tudo aquilo que está no guarda-chuva do serviço social. Dito isso, e amparado na literatura, como eu já falei, trago uma breve sugestão de forma. Algumas questões que eu penso que não podem deixar de constar desse documento. Então, como sugestão de forma, eu coloco aqui a identificação dos sujeitos envolvidos. Ah, Vanessa, mas esse relatório, esse documento, ele está no processo e já tem o nome das pessoas. Sim, mas o meu documento precisa ter o nome das pessoas. Eu preciso deixar claro de quem eu estou falando. Introdução. Nessa introdução, eu tenho que indicar qual é a demanda judicial e quais são os objetivos da perícia. Se eu não deixo claro qual é o objetivo, como é que eu vou conseguir me posicionar lá no parecer? Como é que quem está lendo o meu documento vai fazer essa interlocução entre o que me foi pedido e o que foi respondido? Método de análise de realidade. Precisa constar qual é o método que você utiliza para fazer a análise desta realidade. A gente sabe da hegemonia do serviço social, mas eventualmente alguém pode ter alguma outra perspectiva. Ou, se dentro da mesma perspectiva hegemônica da teoria social crítica, quem está lendo o meu relatório precisa saber da onde eu parto para ler esta sociedade. Quem ampara o meu conhecimento, quem me dá subsídio para entender. E isso é método. Aí eu preciso constar também a metodologia. Ora, o que foi que eu usei para fazer essa análise? Então, a gente vai explicitar as especificidades da profissão e os instrumentos que eu utilizei para construir. Então, é aqui que eu vou colocar que eu realizei visita domiciliar, que eu realizei entrevista, que eu realizei contato com a rede, que eu falei com a escola, enfim. É aqui que eu vou explicar de onde eu tirei as minhas informações. Relato analítico. É a síntese da situação com uma construção histórica e a análise crítica da situação. Não é transcrição de entrevista. Transcrição de entrevista qualquer um pode fazer. Não precisa ter nem formação para isso. Eu só escuto e transcrevo. Não é isso. Até porque parte do que vai ser contado já está no processo. Quando eu faço um relato analítico, eu já faço a análise daquilo que está sendo contado. E essa fala, normalmente, ela vem parecendo um mosaico. Ele é uma fala que vem toda entrecortada. E eu preciso montar isso de uma forma linear, cronológica, para eu compreender o que aconteceu. Mas eu já preciso ir fazendo análise dessa situação. Porque senão vira uma oitiva. E oitiva, existem outros profissionais que fazem, não é o serviço social. A gente faz entrevista. E a entrevista tem modo e meio de ser feita. E essa análise é primordial. Porque a partir dessa análise que eu faço nesse momento, em que eu consigo me posicionar no meu parecer social.
Porque o parecer social, ele tem os indicativos e as conclusões técnicas, onde fica expresso o posicionamento profissional, preferencialmente com referências bibliográficas do serviço social. Ah, Vanessa, mas eu não encontrei uma referência do serviço social. Eu encontrei lá na pediatria, para pensar um exemplo, né? Bom, se aquilo realmente ampara o que você está se posicionando, não tem problema de você utilizar, desde que você explique de onde está tirando aquilo e por que aquilo é importante. Portanto, a minha sugestão é sempre, vamos caminhar no serviço social porque a gente tem uma literatura que é extremamente vasta, porque a gente tem pesquisas brilhantes, tem pessoas que são as expertises naquilo que elas estão falando. E o serviço social tem muito disso. Por fim, e por que eu chamo a atenção? Porque eu já vi vários laudos que não constam da assinatura e do número de conselho. Tem que ter. Quando eu chego ao final de um documento que eu estou lendo, eu preciso saber quem foi que elaborou. E o meu conselho, o nosso conselho de serviço social, vai dizer, você tem que pôr o número do seu conselho. Você tem, né? Antigamente a gente botava o carimbo, agora a gente coloca o certificado digital. Mas tem que ter o número do nosso CRES ali. Já caminhando aí pro final, já estou extrapolando meu tempo, eu só quero lembrar que tudo isso deve caminhar entre a ética e o sigilo. Porque no artigo 16 do nosso Código de Ética vai dizer que o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Existem alguns outros espaços socioocupacionais em que tudo que a gente fica sabendo do nosso usuário, ele é de conhecimento do serviço social. Os registros, os documentos, eles são exclusivamente do serviço social e ninguém toma conhecimento disso. No judiciário, no entanto, eu preciso levar isso para um laudo, para um documento, porque isso tem que ir para o processo. É por isso que eu fui chamada. Então, eu tenho que levar isso ao conhecimento do juiz. Mas eu tenho que levar tudo? Não. É o estritamente necessário. E aí, a Adriana Cruz, num livro que foi organizado, inclusive, pela professora Elizabeth Burgiani, as autoras ali, né, não é só a Adriana Cruz, tem algumas outras colegas que escrevem com ela, mas ela vai dizer que a intervenção profissional no âmbito das relações familiares demanda dos profissionais uma postura ético-política, concatenada aos novos paradigmas. Porque, do contrário, qualquer análise social, psicológica, psicossocial que se faça estará descompassada com o tempo presente. Exige ainda desses profissionais a compreensão não somente dos fatores que contribuem para a judicialização das relações familiares, como também dos caminhos possíveis para a sua superação ou para o seu enfrentamento. Então, cuidado. Eu não vou chegar na hora do cafezinho depois e vou dizer, você viu a Dona Maria? E contar a vida dela para toda uma equipe. Eu não posso fazer isso. Porque eu preciso proteger o meu usuário. Eu já estou levando algumas informações para o processo. E, portanto, eu preciso de muito cuidado para levar para o processo. Já que falei tanto de referências, vou trazer algumas breves sugestões de referências bibliográficas. A primeira delas é o livro Psicologia e Serviço Social, Referências para o Trabalho no Judiciário. Esse é o volume 1, que é um volume escrito integralmente por psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Paraná. É um livro extremamente potente, com colegas quem eu respeito muito e que eu consumo seus escritos para que eu possa potencializar o meu trabalho. Esse livro é o primeiro de uma série, e aí tem vários estados, né? Tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, enfim, cada um com a sua potência, mas todos sempre baseados na prática. Todos os profissionais que escrevem essa coleção, eles estão necessariamente inseridos na prática profissional. Outro livro que eu quero trazer é o do Alcebir Dalpisol, que chama Estudo Social ou Perícia Social. Esse livro é fruto da dissertação de mestrado dele na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele desvela de forma muito pormenorizada as diferenças entre estudo, perícia, o que contém cada uma. Ele fez uma pesquisa brilhante com assistentes sociais, psicólogos e juízes do Tribunal de Santa Catarina. Eu recomendo muito esse livro. O terceiro livro chama Perícia em Serviço Social, e ele foi organizado pela professora Rita Oliveira, pela professora Abigail Franco e pela professora Eunice Fabro.
Me parece que esse livro não está disponível na editora, na Papel Social. Mas eu recomendo muito esse livro. Ele é de uma potência incrível. Ele traz algumas reflexões que são muito cuidadosas sobre a perícia em serviço social. O outro livro que eu recomendo é o livro da Visita Domiciliar, Teoria e Prática, da professora Sarita Amaro. Me parece que esse livro também, eu fiquei sabendo essa semana que esse livro parece que não está mais lá na editora, mas dá para conversar lá, mandar um e-mail e ver se eles fazem de novo, enfim, mandar um e-mail para a professora Sarita Amaro. Porque esse livro ele é quase um modus operandi da visita domiciliar. Porque ele explica que a visita domiciliar é para além da gente dizer que a casa é de alvenaria, tem 4 cômodos, 2 geladeiras e 4 televisões. Isso não é visita domiciliar. Isso é uma verificação. Visita domiciliar desvela relações sociais dentro daquele contexto, dentro daquele território, dentro daquela comunidade. Então, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho, eu sugiro o livro da Sarita Amaro. Sugiro o meu livro, claro, não podia deixar de me indicar. O livro chama Laudos e Pareceres Sociais, e junto com o livro A Entrevista no Serviço Social, que é da professora Adriele Craveiro, que é do Ministério Público, e junto com outro livro, que é de Visita Domiciliar da professora Sarita Amaro, eles compõem o que a editora carinhosamente chama de trio de bolso. Então, a ideia desses 3 livros é fazer um acesso fácil a esses 3 temas, que são tão caros ao serviço social: entrevista, laudos e visita, de forma acessível, tanto financeiramente quanto em sua linguagem. Então, eles são livros bastante diretos e de muito fácil acesso. Assim. Então, você quer uma informação, ela já está ali de uma forma bem fácil, bem acessível. E, por fim, eu trago um último livro de indicação, que é o Serviço Social na Justiça de Família, que é da Dalva Góes e da Rita de Oliveira. É um dos poucos livros que trata exclusivamente da Justiça de Família. E ele é um livro muito reflexivo, que traz referências bibliográficas que são geniais, e elas são duas autoras, né, respeitadíssimas, que escrevem de uma forma que potencializa a nossa prática. Para não concluir, porque não é possível concluir todos esses temas que eu passei correndo até agora, e eu sinto muito por ter que falar tudo muito correndo e quase fazer um voo rasante sobre esses temas, porque cada um desses slides a gente poderia discutir aqui por horas e horas, mas acho que assim, é uma aproximação que a gente está tendo agora, é um primeiro momento. Eu espero que a gente tenha outros momentos para que a gente possa aprofundar essas reflexões. Mas para não concluir, eu trago a professora Maria Lúcia Martinelli, que diz pra gente que a nobreza do nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação desse quadro. Se reduzirmos a nossa prática a uma resposta urgente a uma questão premente, retiramos ela toda a sua grandeza, pois deixamos de considerar nesse sujeito a sua dignidade humana. Eu deixo também os meus contatos aqui, fico à disposição. Espero ter contribuído, ainda que de uma forma muito breve, muito sintética, para a prática profissional. E eu espero que a gente possa se encontrar em vários outros momentos. Muito obrigada.